Marcelão Fogão na área, rapaziada. Vamos falar de Botafogo, vamos falar da entrevista de Arthur Jorge. Arthur Jorge foi lá no Seleção Sport TV, do programa do Rizek, cheio de pegadinhas, cheio de armadilhas, e se saiu muito bem. O Arthur Jorge foi indagado sobre vários assuntos, mas ele se saiu perfeitamente bem da maneira como ele vem dirigindo o time do Botafogo, e nós vamos falar disso agora. Antes de mais nada, dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal e venha participar das nossas lives diárias todos os dias, 19h50. Arthur Jorge começou falando do esquema tático do Botafogo, começou falando da maneira como o Botafogo se porta em campo, da maneira como o Botafogo agride o adversário, da forma que o Botafogo se encontrou tecnicamente a partir do momento em que a parte física começou a ser mais elaborada, mais trabalhada, coisa que nós sabemos que faltou no ano passado. Arthur Jorge falou também a respeito da recuperação de Marlon Freitas, falou da renovação de Marlon Freitas, que ele pediu que fosse feita a renovação de contrato imediatamente, pois haviam clubes e sabemos quem são esses clubes que estavam atrás aí do Marlon Freitas, muitos deles aí até aqui da própria cidade do Rio de Janeiro. Falou da recuperação de Bastos, falou que teve uma conversa com Bastos e que já conhecia o potencial do jogador e que esse jogador, a partir dessa conversa, a partir desse momento, ele conseguiu extrair o melhor desse jogador. Então, o Arthur Jorge foi realmente falando a respeito de tudo e chegou um determinado momento da entrevista em que as coisas começam a acontecer, de o pessoal começar a jogar pedras no caminho, jogar uma armadilhazinha para ver se o Arthur Jorge se complicava nas suas falas. E uma dessas foi a respeito do gramado sintético, e o Arthur Jorge deixou bem claro, foi curto e grosso, e falou que o gramado sintético do Botafogo ele é melhor do que muitos gramados que existem por aqui no futebol brasileiro. Ele diz que não é um defensor do gramado sintético, mas que é o que nós temos para o momento, é o que o Botafogo pode fazer de melhor, que é um gramado que é molhado, claro, a gente sabe que o Botafogo molha o gramado, todo mundo molha, o Palmeiras molha, e não só em gramado sintético, outras equipes aí como o Corinthians molha seu gramado, para tornar o jogo mais rápido, e assim ele entende que o gramado do Botafogo não faz diferença alguma para quem joga futebol. Porque o Botafogo, por exemplo, esse adversário de terça-feira, o Botafogo dá nele lá, dá nele aqui, dá nele em Brasília, dá nele em Cariacica. O Botafogo venceu 5 partidas, eu garanto que dessas 5 aí, pelo menos no Maracanã, umas 2 ou 3 aconteceram no estádio Mário Filho, que o gramado também, agora até deu uma melhorada, mas o gramado lá era uma lástima nos últimos anos, era um pasto. Reforços, você pretende reforçar o Botafogo, você acha que o Botafogo deva trazer reforços e tal, quais as posições, e ele fatalmente não iria entregar o ouro aos bandidos, entre aspas, vamos dizer, mas ele não entregou. Ele disse que o Botafogo vem crescendo, mas que o Botafogo precisa de reforços, claro, e ele espera por esses reforços, e disse até que não espera que seja jogador para ser titular absoluto, vai ser jogador que possa entrar no time também e ser eventualmente um titular. Então ele está aceitando o que vier aí de bons jogadores, ele está aceitando. A outra pegadinha foi falar de arbitragem, falar de polêmica, falar como ele se sente com a polêmica do Botafogo, como o Arthur Jorge se sente com o Botafogo estando envolvido na figura de John Textor na CPI das apostas esportivas, e
O nosso treinador, mais uma vez, se saiu muito bem, disse que não se envolve, que isso aí é da direção do Botafogo e ele está ali para treinar o Botafogo, fazer o Botafogo jogar bola. Todo mundo sabe que ele não iria se meter nesse assunto. Talvez se fosse um treinador que é Renato Gaúcho, por exemplo, até ampliaria ali. O Renato Gaúcho é meio assim, ele fala de direção, de arbitragem, de campo, de gestão. Ele é uma mistura disso tudo, mas o Arthur Jorge ele veio só para treinar o time do Botafogo e gerenciar o seu grupo. E a última tentativa de tentar contra o nosso treinador foi exatamente perguntada como você se sentiu ao ver lá na bolinha do sorteio da Taça Libertadores da América, das oitavas de final, você se sentiu ao ver o temido Palmeiras. Meu Deus do céu, vai enfrentar o Palmeiras. O que você sentiu nesse momento? E Arthur Jorge falou aquilo que qualquer botafoguense, qualquer torcedor de qualquer clube, grande clube de expressão, de nome, que esteja num bom momento, por exemplo, como o Botafogo vem tendo já desde o ano passado, ele falou que se sentiu normal como fosse outro time qualquer. Coisas que venho falando aqui para vocês há muito tempo, que esse negócio de ficar escolhendo adversário, vocês dizem que querem ser campeões, mas na hora que sai o sorteio, você quer escolher adversário. Aí ficava querendo escolher o Fluminense, uns e outros aí, e eu já falei aqui para vocês que não tem esse negócio, quer ser campeão vai ter que passar por cima deles, da mesma maneira. Então ele falou exatamente isso. Ele disse, a dificuldade que nós teremos, eles também terão. Então ele disse que pau que dá em porco, dá em cachorro. Pau que dá em cachorro, dá em porco. Sendo assim, não precisamos ficar com essa neurose a respeito de um adversário. Seria muito difícil se fosse o Flamengo, seria muito difícil se fosse o Fluminense, o Grêmio e o River Plate. Todas essas equipes são muito difíceis, ainda mais no mata-mata de Libertadores. Todos nós sabemos disso. Então, o que o Arthur Jorge colocou foi simplesmente a realidade. E saiu de mais uma pegadinha do Rizek. Poderia até fazer um programa, as pegadinhas do Rizek. Ficaria legal, porque ele, quando coloca essa pergunta para o Arthur Jorge, simplesmente é uma maneira de tentar desmerecer o trabalho feito no Botafogo, o tamanho do Botafogo e colocar uma pimentinha ali no tempero da entrevista, mas que Arthur Jorge saiu muito bem e depois até ele falou que as redes sociais estavam em polvorosa porque Arthur Jorge falou que não teme o Palmeiras. Nem ele, nem eu e nem muitos botafoguenses. Apenas aqueles botafoguenses mais pessimistas, aqueles que apostam contra o próprio time, aqueles que dão superchat para dizer que o time vai tomar de 3-0, esses talvez estejam se borrando de medo do Palmeiras, mas o botafoguense de verdade não está nem aí se vai ser o Palmeiras, se vai ser o Flamengo. A gente quer jogar, quer disputar, quer ganhar, e se perder também, a gente vai entender naturalmente, porque futebol é assim, existe vitória, empate e derrota. Para alguém ser feliz, alguém tem que ser triste. Então, esse ano a gente pode ser feliz e eles podem ser tristes, ou nós sermos tristes novamente e eles felizes, e assim é o futebol, assim é a competição, mas sem alarde, sem blá blá blá, sem tititi e sem mimimi. Galera, dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal e venha participar das nossas lives diárias todos os dias, 19h50. Fui!